Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Macau, professor Solidário. E hoje na nossa aula nós vamos tratar da matéria, nossa aula número 7, do conteúdo que é o LibreOffice, que é o pacote Office Open Source, que é um software livre, que a gente já discutiu sobre esse conceito de software livre nas outras aulas, principalmente na aula sobre software e talvez um pouco de sistema operacional. Então, se você não tem tanto domínio desse assunto, volta lá e dá uma assistida, que a gente fala diversamente sobre alguns assuntos que eu vou ter que falar um pouco mais rápido aqui nessa aula, por causa que a gente já discutiu e é mais para discutir exatamente sobre o LibreOffice. Então, indo aqui, o que seria o LibreOffice? O LibreOffice, como eu falei, é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Então, é importante pensar nessa questão de gratuitamente, por causa que o pacote Office, que é o mais usado, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, ele é muito difundido nas empresas e tudo. Então, alguns órgãos públicos, por exemplo, que para não pagar essa mensalidade que tem do software, de comprar o software, de alugar por um certo tempo, eles adotam o LibreOffice porque é um software gratuito e tem basicamente as mesmas funções. Acho que a problemática em questão não é querendo dizer que um é melhor ou que o outro é pior, mas a questão é que o LibreOffice ele é mais aberto para que você possa pegar. Algumas pessoas podem modificar e criar versões do LibreOffice, isso é permitido porque eles disponibilizam esse código-fonte, que seriam os mods de LibreOffice, por exemplo, seriam modificações. Então o LibreOffice ele é aberto, vocês vão ver no site que ele disponibiliza um código-fonte para você poder fazer várias alterações ou mudar. Então o LibreOffice é muito interessante a gente saber toda essa questão. Então, vamos lá. Basicamente, quais são os softwares que tem aqui? Nós temos o Writer, o Calc, temos o Impress, temos um software de vetores e um software de base de dados. Então, esse é o LibreOffice. Vou falar mais um pouco aqui do LibreOffice. Primeiramente, como praticar. O que eu coloquei aqui como praticar, o que isso quer dizer? Isso significa que, primeiramente, pessoal, vocês têm que ter ideia que esse conteúdo, da forma que ele cai nos concursos, é muito importante que você pratique. Realmente pratique para poder ter noção, porque caem muitas questões de comando, muitas questões de, por exemplo, coisas como você fazer tal função dentro do software. Então, principalmente o LibreOffice, que é uma coisa que as pessoas não têm muito contato, eu sugiro que vocês baixem aí no seu computador e a partir disso possam estar desenvolvendo suas habilidades dentro do software. Essa aula aqui vai ser mais de iniciação e mostrando um pouco o processo, algumas funções, alguns exemplos e tudo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um vídeo. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu tirar dessa. Quero tirar para poder iniciar o vídeo. Deixa eu tirar do apontador laser. Certo? Estou aqui com o mouse. Então aqui tem o vídeo. Então, como baixar o LibreOffice? Você vai nesse site pt.br/libreoffice.org e vai abrir no site. Gente, é importante falar que eu estou usando o navegador Opera, que ele tem essa barrinha aqui e ele é um pouco diferente do Chrome, mas é a mesma coisa. Você coloca esse link lá, esse link que eu estou disponibilizando bem aqui, e aí nós temos aqui uma suíte livre. Já chega dizendo aqui vários recursos. Nós temos o Writer, o Calc, o Impress, o Draw, o Database. Temos também um só para logaritmos e gerar questões matemáticas. Temos gráficos e temos modelos e extensões que são feitas pelos elaboradores do LibreOffice. Então é muito interessante você dar uma olhada nisso. Eu acabei passando aqui, peraí. Vamos aqui voltar. Vamos aqui para que ele descubra. Temos aqui o LibreOffice mostrando um pouco lá de como é essa interface do site. Temos coisas como ajuda, que seriam feedback, listas de discussões, que se você tem alguma dúvida você pode ir lá, como é que faz tal coisa, que eles vão te ajudar. Temos como cancelar a inscrição, temos suporte de comunidade, documentação, alguns fóruns. Então tem toda uma comunidade voltada para o LibreOffice. Claro que para o Word tem vídeos no YouTube também, para o PowerPoint tem coisas no YouTube, canais do YouTube falam sobre como elaborar coisas no PowerPoint e tudo. Mas é importante saber que o LibreOffice ele também tem essa biblioteca de coisas, de formas, de fóruns e de como você pesquisar, como você aprender mais, que é muito importante você saber, porque você pensa que não tem apoio em um software assim, mas na verdade tem. E o bom é que esse apoio faz parte da ideia principal e base da geratriz desse software, que é um software de comunidade para que isso ocorra. Então é muito importante saber da existência disso. Vamos indo lá, vamos falando mais aqui. Temos o FAQ, temos Descubra, temos muitas coisas interessantes. E temos aqui notícias, atualizações, todas essas coisas aqui estão no site. Agora, como você faz para baixar esse site? Tem aqui mais coisas, posts e tudo.
Como faz para baixar esse site? Clica aqui em baixa aqui já, temos clique em software novo. Então temos baixar o LibreOffice, essa versão aqui é o 6.4.3. Ela é mais para pessoas que estão avançadas, por exemplo, pessoas que vão criar modificações, vão criar sua própria versão, pessoas que já sabem um pouco mais de programação. Então está aqui dizendo, se você for instalar o LibreOffice na sua empresa, no ambiente corporativo, ou se você é um usuário conservador, escolha essa versão, que é a 6.3.5. Então é interessante que eles adaptam isso, eles pensam também no usuário que não é programador e que não sabe mexer em coisas, só quer utilizar realmente como se fosse um pacote Office, só que de forma livre. Então vamos lá, temos aqui, ensinando. Então você vai ter aqui na sua opção à direita, tem aqui o código fonte que você pode baixar e tudo também. E você vai ter, opa, acabei passando, droga. Então você vai ter aqui, ó, à sua direita nessa opção, como escolher a versão do Windows. Você vai ter uma versão para o macOS, para o Windows 32 bits, para o Windows 64 bits, para o Linux 64 bits e para o outro tipo de Linux 64 bits. Tem o Deb e o RPM. Então você baixa aqui, clica em baixar e você vai ser redirecionado para uma página e o download vai iniciar automaticamente aqui, ó, como iniciou no meu. Então você instala, você pode escolher o canto aqui para salvar e você salva e vai começar a baixar aqui. Quando baixar você abre e inicia a sua instalação, um processo bem simples. Dessa parte eu vou deixar aí com vocês. Então vamos lá, primeiro vamos falar sobre voltando aqui, nós temos três principais coisas que caem em concurso e que são mais usuais, que é o Writer, que é esse daqui, temos o Calc, que é esse daqui, e temos o Impress. Então se a gente pudesse fazer em respectivo no pacote Office que as pessoas conhecem, o Writer seria o Word, o Calc seria o Excel, e o Impress seria o PowerPoint. Tá pp aqui, PowerPoint. Esses aqui outros já são software e cada um tem um pouco de diferenças um do outro, mas vocês vão ver como de certa forma acabam sendo parecidos. Então vamos aqui primeiro começando pelo Writer, o processador de textos. Então o Writer é uma ferramenta rica em criação de cartas, livros, relatórios, noticiários, cadernos e outros tipos de documentos. Então dentro do Writer você pode inserir gráficos, objetos e outros componentes dentro do próprio Writer. Ele é muito semelhante ao Word, ele é capaz de se formar em vários formatos, como HTML, que é coisas para site aqui. Ele pode exportar em PDF e, além de tudo, ele consegue converter o seu arquivo para Microsoft Word. Então, se você está editando aqui no seu, mas vai mandar para um computador que tem um Word, você pode salvar como Microsoft Word, que ele vai compreender. Então, ele também pode se conectar ao programa do seu e-mail. Então, é muito interessante. Eu trouxe aqui algumas funcionalidades que ele pode utilizar e tudo, que são métodos de layout de página, incluir quadros, colunas, tabelas automatizadas, várias coisas que também tem no Word, mas aqui também tem, que são incorporação ou vínculos de gráficos e planilhas, ferramentas de desenho incluídas, tem documentos mestres e tem várias coisas que a gente pode colocar aqui muito mais. Então vamos falar aqui um pouco do Writer, certo? Vou sair aqui, vou voltar aqui, vou sair um pouco aqui da apresentação, vou vir aqui na barra de pesquisar, vou colocar Writer. Vou abrir aqui o Writer. Pronto, está aqui abrindo. Enquanto isso é importante falar como há uma certa semelhança entre o Word. Então se você já mexeu no Word, se você já tem mais noção de como funciona, você vai se adaptar bem. Não é só uma questão de um editor de texto talvez um pouco diferente, mas que ele tem funcionalidades muito interessantes que a gente vai falar aqui. Certo? Abrimos aqui o Writer, certo? Então a principal diferença dele com o Word seria, por exemplo, essa barra aqui, no qual a gente pode editar várias coisas. Mas vamos começar aqui pelo template, pelo layout do seu projeto. Quando abrimos, temos aqui documentos sem título 1, LibreOffice Writer. Temos aqui arquivos, onde você pode criar um novo documento. Ó. Tem várias coisas aqui, ele está integrado com os outros softwares. Você pode criar. Então nós temos aqui outros documentos de texto. Temos abrir documentos que a gente já criou. Temos aqui abrir arquivo remoto, documentos recentes, não tenho documentos recentes. Temos aqui ó, assistentes para carta, fax, temos várias opções aqui da exportação. No editar já temos coisas mais como copiar e colar os textos e questões de modificação. Temos aqui quais coisas estão aparecendo na nossa barra. Ó. Por exemplo, as réguas,
A régua está aqui, ó, mas eu não tenho uma régua vertical. Vou clicar aqui e essa régua apareceu. Então aqui tudo que a gente, por exemplo, se a gente acaba fechando aqui essa barra de propriedades, ó, a gente pode vir aqui e clicar para abrir ela de novo. Mas caso ela sumisse aqui, de alguma forma, ou caso você não queira ver todas essas ferramentas, você vem aqui em exibir e, por exemplo, tira alguma dessas ferramentas como barra lateral. Essa barra aqui sumiu. Então, mas você quer que ela volte, você vem em barra lateral. E podemos botar aqui outros como navegador, que é uma coisa que permite você navegar entre vários arquivos e várias coisas para inserir no seu texto, como linkar várias outras coisas. E é muito interessante. Basicamente é um documento de texto. Então a gente pode escrever: esse é o curso de informática da Macau. Temos aqui esse texto. Ao selecionar esse texto, podemos aumentar o tamanho por aqui. Temos como mudar a fonte. Vou focar uma fonte que eu sempre utilizo nos nossos slides, que é a 12. Então temos aqui como mudar a fonte, como definir o espaçamento e as margens do texto. Ó, tudo isso aqui a gente está definindo. E tudo aqui. E tem várias outras funções, como selecionar aqui, ó, se o texto fica centralizado, mudar a cor. Basicamente, muito das ferramentas que também existem no Word. Então é muito importante pensar nisso de forma parecida. Então temos aqui também a tabela de propriedades, que a gente pode acessar algum desses comandos de forma talvez mais específica e mais rápida. Temos aqui os espaços e tudo, os recursos. Podemos configurar nessa barra de acesso rápido lateral questões como página. Temos como mudar o tamanho da página do A3 para do A4 para um A3, para um B6, ISO, e temos vários formatos de páginas aqui, ó, já pré-configurados. Vamos ver aqui como é o postal francês. E aqui já vem nas dimensões, ó. Ele tem uma altura de 10 cm por 14 cm. Então, se você quer começar, ou você não quer fazer um A4, mas você quer fazer uma página que tem um formato diferente para sua impressão, você configura aqui os centímetros de altura e largura de forma rápida. Você pode mudar para paisagem de forma rápida aqui também, ó. E assim, segurando o Ctrl, você pode dar esse zoom out. Você cria uma folha assim de cabeça para baixo e pode criar margens para o seu projeto. As margens aqui estão 1.9 cm e tudo isso você pode editar. É muito interessante. Temos aqui estilos de página, planos de fundo que a gente pode setar cores, ó. Também podemos setar achuras. Temos várias conformações aqui para criar um design ou alguma coisa, caso você queira. Temos layouts e é muito interessante o que cada uma dessas coisas faz. Podemos criar tipo colunas de texto. Temos uma coluna aqui, ó, vou escrever só a para ir preenchendo logo. E temos aqui essas duas colunas de texto. E tudo isso é possível, criar um espaçamento entre elas, tudo isso. E aqui a gente tem esse acesso de forma rápida. Vou colocar aqui. Temos como configurar o cabeçalho, notas de rodapé. Tudo isso, muitas ferramentas que também tem no Word. Então, como tem essas muitas ferramentas, vocês têm que saber de uma coisa. Vocês têm que praticar para conhecê-las e sabê-las as fórmulas. O que eu acho interessante daqui é que, por exemplo, se eu fizer Ctrl A, eu seleciono todos os textos. Mas no pacote Office, isso já não funciona. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser selecionar todos esses textos e apertar Ctrl A, eu vou abrir para o lado aqui. Eu vou ativar a função abrir. Então é algo que eu achei meio chato, porque você não pode selecionar tudo de uma vez dentro dessa barra de texto. E já aqui no LibreOffice é possível, você dá o comando Ctrl A e você seleciona tudo. Então temos aqui configurações também de cabeçalho, de outros índices de legenda, de textos pré-configurados. Temos aqui, ó, algumas coisas que você pode inserir dentro da sua imagem. Ó, imagens vetoriais aqui. Temos como selecionar vários tipos de indicações de coisas. Tem umas coisas até muito nada a ver aqui. Temos diagramas, por exemplo. Temos aqui um cubo. Podemos inserir tudo isso. E o interessante é que o texto se adapta. Então, o texto não fica em cima do cubo, que ele meio que se ajusta. Então, podemos ter várias configurações interessantes. E temos aqui o navegador. Ele vai navegar por seus títulos, por todas as suas imagens aqui que você tem. Ó, temos a figura 1. Caso as coisas estejam meio sobrepostas, por exemplo, tente mudar aqui de local, não consegui deixar perto. Mas, por exemplo, se ela estiver um pouco sobreposta, você não consiga clicar em um dos dois, você pode vir no navegador e clicar no específico que você está querendo. Eu não sei se você pode renomear aqui, deixa eu ver aqui. Não tem como, tem sim. Você clica aqui em renomear como terra. Então fica mais fácil de clicar e selecionar.
Se tiver muita coisa aqui, você simplesmente vem aqui, ó, terra, seleciona e move. Então, basicamente, o que temos é isso. Ele funciona muito parecido com o Word, tem muitas configurações. Não sugiro que você baixe e aí explore muito do que você quer do seu do software. Explore e aprenda muito com ele. Então, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Deixa eu carregar aqui. Vamos lá. Além do Writer, nós temos o Impress, que é apresentações. Ele fornece todas as ferramentas mais comuns para essas apresentações, como PowerPoint. Então tem efeitos especiais, animações, ferramentas de desenho. E ele é integrado com capacidades gráficas avançadas do CorelDRAW e componentes de Math. Então a apresentação dos slides elas podem ser melhoradas com efeitos especiais de fontwork. Tem várias possibilidades que você pode atingir através do LibreOffice. Então, o interessante de todos esses softwares é que você ainda poderia modificar eles, caso você tenha conhecimento sobre isso, e poder criar a versão específica para algo que você quer trabalhar, sabe? Esse é o bom do Open Source. Então, vou aqui fechar nosso arquivo do hoje, não vou salvar. Hoje não, do Writer. Então, vou aqui no Impress. Temos aqui o Impress. E vamos abrir esse software. Ele carregando aqui. E ele é também muito interessante. Eu estou aqui com o PowerPoint e vou abrir o Impress. Eu fiz aqui o nosso no PowerPoint, pois já tem um template, tudo pronto. Mas o Impress funciona basicamente da mesma forma. Ao abrirmos aqui, temos vários templates para escolher. Ó. Templates para já melhorar ou já possibilitar a nossa apresentação. Vou escolher o template aqui Vintage. Então ele já vem com uma coisa pré-moldada, assim como no PowerPoint também tem esses designs aqui. Aconteceu alguma coisa aqui que ele fechou. Um segundo. Ok, abriu de novo. Vou vir aqui, abrir nesse template. Então ele já abre um template aqui, ó, com várias configurações que você pode adicionar títulos ou textos. Mas o interessante é que é a mesma função do PowerPoint. Você pode adicionar um novo slide, você pode clicar aqui, ó, vou apagar esses slides. Você pode duplicar o slide e você pode fazer várias coisas como vir. Ele tem a mesma aba de navegação aqui lateral que tinha no outro. E aqui podemos fazer vários efeitos de transição do slide, por exemplo, queremos que esse slide rode, então quando ele for transitar de um para o outro ele vai rodar, e vamos aqui para se descobrir. Então a gente pode vir, ó, aqui embaixo tem uma aba dizendo quantos slides tem, e em qual slide você está. Se eu vim para o 4, ele vai ficar 4 de 4, e tudo aqui ó, tem dizendo a atribuição de quem criou, por exemplo, esse template. E é muito interessante. Vamos lá. Aqui temos várias ferramentas, ó, na nossa barra de ferramentas de slide. Ferramentas como inserir figuras, inserir áudio ou vídeo, inserir caixas de texto, até vincular tabelas, essas coisas é possível. Podemos inserir símbolos. Ó, temos esse símbolo aqui, mas podemos selecionar vários símbolos aqui como coração. O coração pode ficar distorcido, mas vamos criar aqui segurando Ctrl, nós podemos criar um coração proporcional. Assim como uma imagem que a gente coloca. Então Ctrl Z a gente volta as coisas e temos várias e várias ferramentas aqui muito semelhantes ao PowerPoint. Temos, por exemplo, criar animações com base em textos, temos como criar várias estruturas de tópico para organizar nosso trabalho melhor, e podemos vir aqui editar um texto, por exemplo, escrever aula 7 Impress LibreOffice. Ao criar isso a gente tem aqui um título e a gente pode editar o título também vindo aqui ó, nas propriedades do material. Não vai ter as barrinhas aqui como tinha no outro. E aqui tem somente as ferramentas importantes. Então nós temos aqui como iniciar a nossa apresentação no slide. Ó. Aqui já abrimos. Ó. Eu estou com um computador com duas telas, então a apresentação está indo lá para outra tela. E aqui a gente pode mover ó, e criar aquela animação que a gente colocou. A gente tem como configurar nessa animação a velocidade. Se ela ser mais rápida, se a gente coloca um som nela, deixa eu ativar o som aqui. Vamos lá, vou colocar o som de um som bem alien, mas tem outros sons também. Temos o som natureza e temos vários sons interessantes que a gente pode colocar. Temos que colocar também objetos 3D, por exemplo, que é um objeto 3D básico que tinha. E eu quero saber como é que faço para rotacionar esse objeto aqui, ó. Então se você tem algum modelo, alguma coisa 3D para inserir na sua apresentação, você pode. Isso tudo é possível. Temos aqui outros modelos 3D também, como isso, que é uma semisfera.
Não estou conseguindo inserir, vou deletar aqui. Temos aqui, ó. E clicando 2 vezes a gente permite rotacionar. É muito interessante aqui algumas funcionalidades que tem e como ele se integra principalmente com os outros softwares. Podemos ter aqui barras para efeitos de transição. Então ele pode ter uma aparência assim um pouco mais rústica, mas ele tem basicamente as mesmas funcionalidades que o PowerPoint. E o mais interessante de tudo é que ele é de graça. Então fica aí para a gente saber. Eu vou fechar aqui o LibreOffice, o Impress. Não vou salvar. Vou vir aqui nessa apresentação. Vou aqui. Na nossa a última coisa que vai cair, que talvez seja um pouco complicado, que é a Calc, que é a planilha de cálculo. Então é muito importante prestar atenção aqui, porque não é todo mundo que usa o Excel aí no Windows. Então você tem que saber isso. Bom, o Calc ele possui todas as funcionalidades avançadas de análise. E o que quer dizer com isso? Que são gráficos, tomadas de decisões. Então é uma ferramenta para planilha eletrônica, assim como Excel. Então ele inclui 3.000 funções financeiras, estatísticas e operações problemáticas, entre outras. Então é uma coisa muito avançada, mas que muita gente usa assim, no mercado de trabalho para criar orçamentos e ter uma gestão, são planilhas eletrônicas. Então o interessante dele para o Excel não tem tanta variação assim, mas eu vou falar um pouco assim do cálculo por cima. Na nossa próxima aula de pacote Windows eu vou falar algumas fórmulas do Excel que caem mais em concurso. Então tem aqui que ele pode exportar planilhas para vários formatos, inclusive os formatos de Excel, para você abrir em outro computador. Então vamos aqui para o Calc. Eu vou abrir agora. E deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui Calc. Temos aqui LibreOffice Calc. Vamos abrir. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui o software LibreOffice Calc. Então temos várias ferramentas aqui. E temos as mesmas tabelas aqui para configurar fontes e tudo. A tabela típica aqui. Mas temos uma diferente que são as FX, que são funções. Então se você já mexeu em Excel, você tem uma certa noção das funções que você pode desempenhar dentro disso. Então vamos primeiramente a exemplos. Temos aqui várias tabelas de cálculos, ó. Podemos selecionar. Se segurarmos Ctrl e mexermos o scroll, a gente vai poder dar um zoom ou um zoom out. Zoom in ou zoom out aqui com base no scroll do mouse, segurando na tecla Ctrl. Temos aqui como escrever, por exemplo, explicando conceitos. Ficou cortado e acabou indo para outra célula. É importante a gente chamar, por exemplo, no Excel, e aqui a gente comunica cada quadradinho desse como célula. A gente pode vir aqui, ó, estender mais. E assim fica completo. Então vamos colocar aqui o número 10. Vocês vão entender basicamente, assim, de forma rápida, como funciona a lógica aqui do Calc, que também se aplica um pouco ao Excel. Vou aqui 10, vou colocar 20 aqui. E vou colocar 3 aqui. Então vamos lá. O que seria essa função que ele aplica aqui, ó? Soma. E aqui tem as funções somas, as funções, mas basicamente vamos entender o que? O que seriam essas células e como elas podem se comunicar para gerar planilhas e informações inteligentes. Então vamos lá, vamos supor que isso aqui seja o seu ganho da semana, isso aqui seja esse aqui seja o seu ganho da semana, isso aqui seja quanto você gasta. Na verdade é melhor inverter esses valores, então vou copiar aqui. Se eu der Ctrl C eu copio, e se eu der um Ctrl V eu vou sobrescrever na célula. Eu vou vir aqui, vou dar um 2 e pronto, agora já inverti. Então isso aqui for quanto você ganha, isso aqui for quanto você gasta. Então se você quiser calcular quanto é que sobra nessa semana, você utiliza igual, você clica igual, o que simboliza? Que você está iniciando uma função. Então se você simplesmente escrever aqui a função, ela não vai funcionar. Quando você clica na célula e clica na opção dessa, você vê que já aparece o igual e o comando, média, e o número, que seria o endereço das células que vão criar média. Então isso aqui é uma função de média aritmética, por exemplo. Vamos criar primeiras funções básicas, que é o que eu vou explicar nesse vídeo. Então eu sugiro que vocês entrem aqui, abram o software e pratiquem, e também busquem na internet para aprender. Temos aqui, vamos lá, igual. Vou clicar na célula B1. Vocês podem ver que é como se fosse aqui um xadrez, a célula tem um endereço. Vou clicar na célula B1, vou digitar o comando menos aqui, vou clicar na célula C1, vou dar Enter. Vocês podem ver que ficou 10, ó. Por causa que B1 menos C1 é igual a 10, então ele pega o endereço das células e fica 10. Se eu quiser a soma entre esses dois números, eu vou colocar o sinal de mais.
e aí vou ter 30. Então é muito interessante como isso funciona. Por exemplo, se seu gasto semanal aumentar para R$40, vai automaticamente vai modificar aqui embaixo. Então se você começar a gastar R$30, vai automaticamente modificar aqui embaixo. Mas no caso teria que estar negativo se fosse gastando, para a gente saber a diferença. Então, outras funções que a gente pode aplicar de fórmulas matemáticas aqui dentro do LibreOffice Calc. Temos aqui B1, por exemplo, vamos aqui clicar no B1 e vamos clicar na função asterisco aqui, que significa a multiplicação. Ele entende como multiplicação. Por que a gente não coloca o x? Porque o x acaba sendo uma letra, então não estaria. Então os programadores pensaram no asterisco, que é uma coisa não tão usada no teclado, e aí ele simboliza a multiplicação. Até porque a gente teria a fórmula x aqui, o endereço x também, na nossa célula aqui no final. Então vamos lá. A multiplicação. A gente vem aqui, dá um Enter. Temos aqui 4 vezes 3 dá 12, mais o 10 aqui dá 120. Então 40 vezes 3 dá 120. Então esse é o da multiplicação. Vou colocar aqui e modificar para 4. Temos aqui, já mudou automaticamente. Então vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então eu vou vir aqui, vou mudar para a barra. Essa barra aqui está inclinada para a direita. Ela simboliza o que? Ela simboliza a divisão. Então, dos conceitos básicos, ela é a divisão desses dois números, da célula B1 com a célula B1. Isso é muito interessante de ver. Temos outras funções também, que são elevado. Por exemplo, eu vou colocar esse número aqui, vou colocar 100 aqui, para ficar mais fácil vocês verem como o cálculo está funcionando. Então eu vou colocar aqui 3. Então se nós pegarmos aqui, ó, excluir isso aqui, vamos ter o igual à célula B1. Eu vou colocar esse acento aqui, que significa o elevado. Por exemplo, 100 elevado a 3. Temos aqui, ó, o resultado dessa equação. Então isso é muito interessante. E temos outro que ainda é mais incomum, que é a concatenação. Que o que seria? É esse aqui, ó, esse i. Lembra quando você coloca esse número aqui vem, por exemplo, numa loja de marcas Flowers and e alguma coisa, eles colocam esse símbolo aqui de adição, são duas coisas. Então ele explica um pouco como funciona o conceito. Vou clicar aqui no D1 e ver que ficou 103. O que aconteceu aqui? Que tipo de soma foi essa? Ele pegou o número 100 e o número 3 e ele literalmente juntou os dois e ficou o número 103. Ele pegou o 100 e depois o 3. E literalmente juntou esses números. Por exemplo, se eu colocar o 35 aqui, vai, ó, 354 ali vai juntar com 100 e vai ficar esse número aqui junto. Essa função pode usar de diversas formas. Por exemplo, você tem alguma coisa escrita, tipo olá, e você tem aqui vários nomes de várias pessoas. Vou botar aqui Pedro. Olá, Pedro. Então vou fazer aqui igual. Vou mudar aqui. Concatenação aqui. Aqui. E ele junta os dois. Então você pode usar essa função para algumas coisas interessantes. Então basicamente essas são as funções básicas. Tem várias fórmulas aqui, ó, que podem ser utilizadas como financeiras. Tem várias fórmulas que especificam aqui, ó, como elas funcionam. Então é muito interessante você saber isso, e para algumas empresas tem que haver um domínio disso. Então vou não salvar aqui, vou voltar para o PowerPoint. Então gente, basicamente isso foi uma introdução ao LibreOffice, que é importante vocês saberem sobre isso. Não se esqueça de acessar nosso site www.professormacau.com.br, e lá você encontra muitos outros materiais disponíveis para você passar no concurso e conquistar a sua tão querida vaga. Então não se esqueça de acessar lá. E é isso aí, pessoal, vamos até a próxima aula aí sobre o pacote Office. Não se esqueça que depois disso vamos ter uma aula resolvendo exercícios sobre LibreOffice e o pacote Office. Assista lá também e não perca mais conteúdo, se inscreva aí no canal. Então é isso, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo.